Olá, olá, aqui é André Bianco, escritor e roteirista falando diretamente de Osasco, voltando aqui com a dica da semana, e eu tô aqui entusiasmado para falar com vocês hoje porque a dica é sobre personagem e vocês sabem como eu amo essa coisa de criar personagem e mais ainda de ensinar você aquilo que faz com que os personagens sejam pulsantes, vibrantes e que fazem com que os leitores fiquem malucos atrás do que você escreve, fiquem encantados com os diálogos que você escreve, e hoje eu vou te ensinar um bocado sobre isso, respondendo a pergunta de um dos nossos seguidores aqui, de um escritor, o GBC Games. Ele mandou um comentário aqui no último vídeo, dizendo que está escrevendo aí o protótipo do seu livro, que está acrescentando novos personagens aí à trama, né? E ele considera o protagonista dele bom, mas os personagens secundários ele acha que estão um pouco assim vazios. E aí me pergunta: André Bianco, você poderia dar dicas de como deixá-los interessantes e fazer os leitores sentirem empatia por eles? É claro que eu posso te ajudar com isso, mas antes, você que está aí ouvindo e que está interessado em saber mais sobre a arte do storytelling, essa arte incrível de criar histórias que deixam as pessoas malucas pelo que você escreve, pelo que você cria, clica aí para se inscrever no meu canal, dá um likezinho no vídeo, clica na sinetinha também para você ser avisado sempre que uma nova dica pintar aqui para que você acompanhe aí e aprenda cada vez mais sobre a arte de contar histórias. Então vamos lá? Então, voltando aí com a dúvida do querido GBC Games, né? Como dar vida para personagens secundários? Isso leva um caminho, assim, né? Eu sempre falo que o mundo do storytelling é um reino que eu tiro os sapatos antes de entrar e que tem várias veredas para você caminhar, vários lugares para você andar e descobrir coisas novas sobre a arte de narrar, e em especial estou falando de ficção, tá? E quando eu falo ficção, não é ficção científica, são ficção, gêneros mil. O que eu sou especializado é terror, dark fantasy, fantasia, mas tudo que eu ensino aqui sobre ficção para vocês vem do storytelling raiz, vem lá de trás da dramaturgia, por isso que eu sempre misturo muito sobre o clássico grego, trago também o contemporâneo que estão fazendo em grandes obras, inclusive já já eu vou postar um vídeo sobre WandaVision. Uau! Por que você tem que assistir de novo WandaVision e compreender a genialidade daquilo? Já já eu vou postar um vídeo mostrando detalhes que você nem sequer sonhava que estava ali. E também sobre personagem, dá para eu ficar aqui dias e horas falando e ensinando vocês e mostrando coisas assim geniais sobre como deixar os seus personagens poderosos dentro da sua história, né? Para começar, quando a gente fala de personagem secundário, né, a gente tem o protagonista da história, né? O personagem, é o hub. Tudo na história se agarra àquele personagem. Isso quando você tem uma história que é feita sobre uma unidade de ação, ou seja, um protagonista. A história é contada sobre, por exemplo, 40 Luas, meu próximo livro, Renata, que é uma mulher que sofreu um acidente, desperta no hospital e descobre que nesse acidente morreram sua mãe, suas duas irmãs mais novas, só que ela não lembra nada dessas pessoas. Então ela não sente nada por esses parentes perdidos, por essa família perdida. Ela não consegue nem ficar triste no sepultamento das irmãs e da mãe. E aí ela é a protagonista, então tudo se converge para essa personagem. Mas tem um trick aí, porque ela tem outra personagem muito maluca que chega... tá dentro dela ali, ai meu Deus do céu, já sai 40 Luas, vocês lerão. E tem as personagens, aliás, os livros que são de multiplot, quando nós temos vários plots, vários pontos de vistas, então várias unidades de ação acontecendo, são vários protagonistas, cada um protagoniza o seu plot, o seu enredo, a sua problemática dentro de uma história que está dentro de uma grande história. Por exemplo, em The Walking Dead, que a gente tem lá mil personagens, dezenas de grandes personagens estão carregando aí, cada um seu agon, cada um a sua dor, cada um seu conflito
para se resolver dentro da história e para ajudar o plot, a trama, o enredo, não é? Então, uma coisa que você precisa entender é isso, existe uma rede de personagens, né? E quando a gente fala aí de personagem secundário, é o clássico coadjuvante, ou personagem assistente. Dentro da dramaturgia raiz, a gente ainda tem um extrato disso, a gente consegue separá-lo em várias classes, e é importantíssimo você conhecer o que é a rede de personagens e como isso dá vida, como isso faz com que a sua história esteja viva. Para o exemplo de hoje eu vou usar uma unidade de ação, você cria um personagem só, como eu estava dizendo, Renata, que tem aí a questão de querer lembrar. A questão dela ela não consegue sentir nada, ela não tem sentimentos pela família que ela perdeu, e ela quer lembrar dessa família que ela perdeu. Então, tudo que é inserido na história é para responder essa dor de Renata. É para responder a dor de Renata é o agon, né? A marca que ela tem, o defeito, a coisa por dentro. Ela não lembra da família e ela não tem sentimentos pela família. Mas ao longo da história ela vai aprendendo que ela precisa recuperar essa família, recuperar esse sentimento, sentir coisas pela família que ela perdeu, por quem ela se foi. Então, a história de 40 Luas ela vai em jornada de buscar a memória dessas familiares perdidas. E a história é deslumbrante, maravilhosa, incrível, né? Muito humilde esse escritor aqui. E aí a gente vai ter, então, uma rede de personagens para ajudar. Tem personagem dinâmico, além do protagonista, quando você vai para a rede de auxiliares, como o GBC Games pergunta, a gente tem esses assistentes. Porque você tem que saber, porque eu estou indo aí, calma, vamos lá. Porque a gente, quando não sabe o que você vai fazer e para que você vai criar personagens auxiliares, personagens dinâmicos, oponentes, inimigos, a rede pensada, quando você constrói para atender a unidade de ação do seu personagem, você cria qualquer coisa. Você inventa qualquer tipo de pessoa, com qualquer dor por dentro, com qualquer falha de caráter, né, a gente chama, que é o caráter do personagem que faz com que se tenha empatia por ele, né, como o escritor pergunta aqui, como fazer a empatia acontecer. Uma coisa de cada vez a gente chega lá. Então nós temos a rede de personagens que é dinâmico, oponente, inimigo. Depois a gente tem outra forma de ver esses personagens assistentes aí, que são falso aliado, né? Como eu disse em WandaVision, que eu vou falar, tem aquela vizinha dela, que é uma falsa aliada. Olha, se você não assistiu WandaVision, olha, não vejo o vídeo que eu vou lançar, porque eu desmonto a série inteirinha para você entender justamente rede de personagens, porque a razão de cada diálogo, a razão de cada cenário, a razão de cada situação, que vai tudo para dentro de Wanda, né? Falso oponente, às vezes você pensa que uma pessoa é inimiga. Em WandaVision a gente tem claramente logo no começo uma falso oponente também. Tem a personagem linha. O que é personagem linha? É um personagem que serve para mostrar, por exemplo, Renata é uma personagem que precisa recuperar a memória, precisa recuperar os sentimentos com a sua família. Então ela tem personagens dentro de 40 Luas, que é o personagem linha. São pessoas que nunca curaram uma dor, um ressentimento, nunca perdoaram um familiar e vivem, ou nunca receberam perdão de um familiar, e vivem, né, dentro da problemática que o seu protagonista está vivendo, sendo apresentado e apresentando na história, que é aquilo que ele vai resolver, desenvolver enquanto vive uma trama incrível que você vai criar aí, um enredo de deixar o leitor de queixo caído. Mas para ter enredo de que o leitor fique de queixo caído não basta, você precisa ter personagens que façam o seu leitor ficar virando uma página atrás da outra, porque ele se importa com aquele personagem e quer saber o que vai acontecer no final da história com Renata, com Wanda, com Inverno, com Acordador, com cada personagem que você inventa e coloca dentro do seu mundo, né? Então o personagem em linha é isso. Ele serve para mostrar. Se o seu personagem não resolvesse a dor, se Renata não resolvesse a questão com os seus familiares, o que ia acontecer com ela? O que ia ser dela, né? E também alguns mostram o próprio reflexo. O personagem em linha está vivendo o que o seu personagem está vivendo naquele momento, e o seu personagem vai ter um insight, vai ver, nossa, ele não está lidando bem com isso. Daí ele pensa, puta, é mesmo, eu também
eu devia lidar melhor com isso, né? Aquele personagem serve para ensinar, né? Faz um papel quase que dinâmico. Eu dou um curso maravilhoso que é o Da Ideia ao Personagem. Clica aí no cardzinho que eu vou deixar. Se você quiser fazer o curso Da Ideia ao Personagem, eu falo de tudo isso. São, acho que 20 aulas sobre rede de personagem, protagonista, diálogo. Você vai ficar maluco, maluca. Vai dar muito mais segurança na hora de você escrever e produzir o seu livro. Aí vamos para a segunda parte aí do que o escritor me pergunta aqui. Como dar vida, causar empatia através do que você escreve, né? Você está ali criando, trazendo personagens para dentro da história. Primeiro, lembrar sempre da unidade de ação. Sua personagem tem um problema, com o exemplo que eu estou dando do meu 40 Luas, né, que é uma personagem que tem problema de não sentir e querer sentir de novo algo pela família, se reaproximar pela família. Então, a personagem dinâmica de 40 Luas, de Renata, é a Marlboro. Então, é uma mulher que não explica na história inteira, não explica por que ela não tem conexão com o filho dela. Ela perdeu. O filho não fala mais com ela. Então já a personagem está andando ao lado dela, mostrando para Renata, olha o que vai acontecer com você se você não voltar a se reconectar com a sua família. Então, como tem coisas de memória também, outros personagens entram na história para trazer a questão de memória. Então, todo personagem que entra na história ou está falando sobre sentimento, voltar a sentir, ou está falando sobre memória, ou está falando sobre morte. Renata perdeu 3 familiares numa paulada só. Então, todas as personagens que estão ao redor dela está tratando de memória, morte e reconexão com família. Não é à toa que uma empresa startup se propõe a auxiliar, ajudar Renata a recuperar a memória, que é a empresa a Simulov, que traz o quê? Faz bustos de pessoas que já morreram, né? Para que os parentes tenham uma chance de se reconectar com os personagens. Com a Renata não é isso, não vão construir aí. Não estou querendo dar spoiler da história aqui, mas ela vai trabalhar nessa empresa. Olha a empresa que ela vai trabalhar, uma empresa que recupera a memória, uma empresa que vai ajudá-la a recuperar a memória dos seus familiares, mas aí o que é que dá ruim, né? Sempre tem que ter um plot twist, sempre tem que ter aí uma intriga, né, uma coisa em jogo aí muito maluca, e em 40 Luas assim é inacreditável o que esse escritor de Osasco aqui cria para vocês. Mas toda pessoa que entrar na história, ela precisa ter uma questão de falha de caráter. Sempre digo, a primeira coisa que você cria para o seu personagem é o caráter e a falha do caráter. Por quê? As pessoas se conectam com as falhas, com que o personagem precisa se transformar. Você fala, nossa, essa pessoa é muito negativa, né? Puta, eu conheço uma pessoa, minha tia, ela é muito negativa. Gente, aquela mulher não fala nada que é positivo, não acredita, não sei o que, igualzinho minha tia. Então já tem a conexão com a pessoa da vida, ela já entende. Mas por que isso está funcionando? Porque funciona na mente do leitor? Porque ele entende. Tá, essas pessoas são de verdade, existe mesmo. Ou até ele vai sentindo, nossa, será que eu sou assim? Eu sou tão negativo. As pessoas às vezes falam que eu sou negativo, que eu não tenho um pensamento otimista, que às vezes eu já acho que tudo vai dar errado. Aí, vendo a história acontecendo, lendo o livro, ou assistindo uma série, ou assistindo um filme, a pessoa vai aprendendo. Ela vai falando, caramba, eu preciso mudar também. Por que é assim? Porque desde o começo é assim. O teatro foi inventado pelos gregos para ensinar a população uma lição. Para ensinar o povo, olha, você não pode fazer isso porque o Estado grego quer que os cidadãos ajam de uma determinada forma. Entendeu? Era um projeto de doutrina. O teatro começa, não é uma coisa, venham aqui se divertir, olha que legal. Não, era uma coisa muito séria. A tragédia grega era um projeto de doutrina de toda a população. Então olha como contar a história, inventar a história é um negócio muito profundo, né? E vale a pena demais você entrar para esse mundo e aprender, porque eu, por exemplo, a questão de criar história é uma das coisas que, quando você começa a publicar e começa a gerar leitores, é uma das coisas que gera mais seguidores com velocidade
e também gera renda, porque gera direitos autorais. Então é muito importante, se você é escritor, escritora e tem vontade de ser profissional, fica seguindo as dicas aqui, fica ouvindo, fica aprendendo, porque nunca acaba. Entrar para o mundo de estudar o que é dramaturgia, o que é storytelling, o que é contar histórias, isso é uma boa notícia, nunca acaba. Não fica dizendo, meu Deus, como assim nunca acaba? Não, você está sempre aprendendo coisas novas e deliciosas. Então vamos voltar aqui na questão do o que gera essa conexão. Não é a perfeição, que eu vejo muito errado às vezes, dei muita mentoria já, o escritor e a escritora nova constrói personagens que são um poço, um lago, uma represa de virtudes, né? E a gente não se conecta com a perfeição e a virtude. Porque a gente acha bonito, a gente anseia por alcançar essas virtudes, mas a gente não acredita num personagem que é um poço de virtude, ao passo que quando a pessoa tem um defeito, a gente acredita na hora que aquela pessoa é de verdade, que ela está sofrendo, ou que ela vai sofrer se ela não mudar, se ela não aprender, se ela não corrigir o seu caráter. Tá? Então, e o que eu estou falando? Que falhas são essas? Pense 1000, para uma hora e faz uma lista. Vaidade. A pessoa tem medo de envelhecer, também está ligado à vaidade. Egoísta. Uma pessoa desorganizada demais, uma pessoa covarde demais, que não enfrenta os problemas que estão diante de si, enquanto ela não aprender a confrontar os problemas ou entender que ela tem problemas para enfrentar e que ela pode vencer ou perder, não tem problema, mas que ela precisa enfrentar, ela vai estar nesse caminho da covardia, de sempre se desviar. Isso serve para o seu protagonista e, como eu estou respondendo aqui ao escritor que quer criar coadjuvantes dinâmicos, oponentes próximos aí ao personagem principal, que tenham estofo, que as pessoas acreditem quando ele abra a boca ou quando ele execute uma ação dentro da história. Então, é isso aí. Essas coisas você tem que pôr dentro do seu personagem. Falhas, falhas, falhas. Ela é inconsequente, ela é insegura, preconceituosa, homofóbica. Então, todo tipo de situação negativa, já me repeti aqui um monte de vezes, vai fazer com que os leitores colhem e falam, mas o que vai acontecer agora? Se essa pessoa tem medo de envelhecer e recebe um diagnóstico de que seu parceiro, marido, esposa, enfim, a pessoa com quem ela vive está com uma doença degenerativa, e ela vai ver aquela pessoa se degenerando, como ela vai reagir? O que ela vai fazer? Porque ela vai ver um processo acelerado daquilo que ela teme. Né? Uma pessoa egoísta demais. Vamos pensar, é uma mulher solteira, dona de seu próprio nariz, tem um ótimo emprego, mas sempre pensou só em si. De repente, o irmão dela, que tem 4 filhos, morre. Né? Ele já era viúvo e morre. E deixa 4 sobrinhos para ela. E agora a gente pensa, e essa pessoa egoísta vai fazer o quê? Vai deixar essas crianças irem para adoção? Ela vai ficar com as crianças? Como ela vai aprender que ela precisa dividir o seu tempo, o seu eu, né? Esse egoísmo exacerbado? Ela vai, não é só uma questão de dividir posses, de pagar contas, de pagar escola, de pagar alimentação, de se dar para esses sobrinhos agora. Como é que vai ser? Imediatamente o seu olhinho já brilhou aí. Você fala, caramba, como será que vai ser? É aí que está a magia do storytelling. Entendeu? E outra coisa, para finalizar aqui, para vocês ficarem com um prato cheio de storytelling para comer essa semana, até a próxima dica da semana, cria uma backstory não só para o seu protagonista. Quanto mais tempo você se dedicar aos personagens e aos personagens secundários, a rede de personagens, criar backstory, criar falha de caráter para esses personagens, mais poderoso vocês deixam esses personagens, mais poderosa fica a sua história. Se você cria um passado onde essa dor, que eu dei vários exemplos aqui, mostra a sementinha de onde começou essa dor, uau! Né? Você vai ter aí um personagem que vai prender. É o que eu chamo de criar aderência da
audiência. A sua audiência não é só leitor. Hoje a audiência está em tudo. Você cria história, você cria conteúdo de ficção que vai para audiobooks, que vai para redes sociais, que você posta digitalmente, que você pode criar um vídeo no YouTube narrando a sua história. Isso pode ir para teatro, isso pode ir para seriado, isso pode ir para HQ. Né? Hoje nós somos criadores de conteúdo mais do que escritores, né? Nós somos criadores de conteúdo, né? Um dos últimos livros que eu terminei, na verdade o último, o penúltimo, né? Que eu terminei 40 Luas, estou fazendo a revisão, um que está vindo aí, não posso falar muito dele agora, mas ele não vai nem para o papel, ele já vai direto para uma plataforma de streaming. Uau, que coisa maluca, né? Vai ser em áudio, né? Um audiobook, mas é muito mais que um audiobook. Hoje a tecnologia disso já se transformou tanto que ele é muito mais, né? Então, criando esse backstory, você dá potência total para o seu personagem, né? Um exemplo de você criar uma backstory que mostra a semente do que seu personagem é, e mesmo que ele seja inimigo, mesmo que ele seja oponente e inimigo nem sempre é a mesma coisa, tá? Às vezes uma backstory salva o personagem de ser meramente odiado, porque ele passa a ser compreendido, a empatia fica mais potente ainda. Você fala, caramba, ele é péssimo, totalmente do mal, mas eu entendo porque ele age assim. Né? Nós temos no Coringa um ótimo exemplo, nós temos no Cobra Kai, quando mostra o passado do Chris, né? Do treinador Chris lá, que tinha teve uma violência, né? Sofrida durante aí, até redundante, né? Durante uma guerra, a guerra do Vietnã, né? Ele foi tipo abusado mentalmente, né? Foi pelo comandante dele, e deixou ele com aquela marca profunda de ser aquele cara lá sem compaixão, né, o tempo todo. É isso. Então é isso. Criem personagens. Cuidado para não sair criando um personagem atrás do outro sem estar conectado ao seu protagonista, porque você vai fazendo a evasão dessa atenção, dessa aderência, né, da audiência, você vai fazendo uma evasão dessa atenção, você vai dissolvendo essa atenção. Tá com dúvida sobre esse assunto? Querem saber mais sobre personagem? Deixa sua pergunta aqui, deixa seu comentário. Você concorda, você discorda? Você quer comentar sobre algum dos personagens que eu citei aqui? Quer saber mais sobre alguma história que você não entendeu? Fala, meu Deus, mas por que naquele filme ou naquele livro a pessoa disse aquilo? Manda pergunta aí, poste, que eu vou conversar com você e vou te ajudar a ser um escritor, a ser uma escritora incrível. Então até a próxima dica da semana. Sou André Avianco, falando diretamente de Osasco. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e até a próxima.